TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, estamos iniciando mais um programa da TV APSA. Meu nome é Bernardo Leite Moreira e é uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que para mim tem um interesse muito grande no sentido de gerar uma participação maior dos nossos colaboradores e fazer com que isso seja um aprendizado de uma forma geral. E quem vai comentar conosco esse tipo de situação dentro das empresas e que está aqui conosco é Virgínia Gameiro, que é gerente de administração da Deloitte. É isso mesmo? Gerente de administração de recursos humanos. Ah, que ótimo. Gerente de administração de recursos humanos. Tudo bem com você, Virgínia? Tudo bem, graças a Deus. Que áreas que envolvem recursos humanos dentro da Deloitte? Dá um exemplo para nós. Na Deloitte nós temos a parte de administração de pessoal, benefícios, salários, responsabilidade social, sustentabilidade, temos a parte de treinamento, recrutamento, desenvolvimento e avaliações. Completa, então? É, completo. A minha área está dentro de administração de pessoal, benefícios, salários e sustentabilidade. Isso. E você administra essas áreas para a Deloitte Brasil? Brasil. Quantos escritórios? Mais ou menos 10 escritórios nas principais capitais do país. Quais são? São Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Joinville. Nossa. Acho que... Tá bom, tudo bem. Muito interessante, é uma bela estrutura. Isso envolve que número de funcionários, mais ou menos? Nós estamos com 5 mil profissionais. Legal, muito interessante. E nós vamos falar de um assunto que, como eu disse a princípio, interessa bastante no que se refere ao envolvimento das pessoas dentro das organizações, que vocês chamam lá na Deloitte de Impact Day. Certo, é Impact Day. O que é o Impact Day? Impact Day é um dia de impacto, é um dia que a gente comemora. A Deloitte é uma iniciativa global, né? E com o objetivo de comemorar o fechamento do nosso ano fiscal. O nosso ano fiscal se encerra no dia 31 de maio. E esse dia de Impact Day, né, que chamamos de Impact Day, geralmente ele acontece na primeira quinzena do mês de junho. Né? É um trabalho voluntariado que nós fazemos nas comunidades onde estão inseridos os nossos escritórios. É um dia de atendimento à comunidade? De atividades. A gente faz atividades nessas comunidades, tais como reformas de parquinhos, palestras sobre empregabilidade. É voluntariado, então? É voluntariado, é totalmente voluntariado. Que interessante. Isso você falou que, na verdade, acontece em nível Brasil ou no global? Brasil. Global também, né? Mas eu administro Brasil. Tá. Mas esse Impact Day é uma atividade da Deloitte que acontece no mundo inteiro? No mundo inteiro. Normalmente, nessa mesma época, final do ano fiscal, final de maio? Isso. No início já do novo ano fiscal, né? Termina o fiscal dia 31 de maio e na primeira quinzena já de junho a gente já comemora fazendo atividades de voluntariado já nas comunidades. Belíssima atividade, muito interessante. Virgínia, você tem que formação? Eu sou formada em administração com ênfase em recursos humanos. Ah, que legal. Você fez onde? Eu fiz na Unip. Que bom, muito interessante. Muito bem, me conta um pouco, como é que funciona isso? Porque, na verdade, você está falando que é uma atividade global. Certo. E que, no caso do Brasil, atende a todos os escritórios. Certo. Lógico que cada um de acordo com a quantidade de profissionais e a região, né? Uns têm mais possibilidade de fazer grandes eventos, outros fazem eventos menores. Sim, dentro das suas possibilidades, evidentemente. Como é que funciona isso, na verdade? Esse dia, por exemplo, o pessoal, em vez de trabalhar, vai fazer isso? A empresa dispensa os profissionais para fazer trabalho voluntário, né? Nesse dia, não tem atividade para aqueles que se voluntariam nessas atividades.
Tá? Os demais trabalham normalmente, mas aqueles que se voluntariam, ele tem o dia totalmente voltado para esse você tipo. tem a opção, então, na verdade. Tem opção. Entendi. Tá? Nesse último ano, nós tivemos em cerca de 600 voluntários trabalhando em 3 instituições, onde nós atendemos cerca de 1.800 entre crianças, jovens e idosos. Esses 600 voluntários é São Paulo ou Brasil? Brasil. Como é que funciona? Em São Paulo, nós ficamos aproximadamente uns 450. Belo número. É. Me diga uma coisa, você falou em 3 instituições. Essas instituições que vocês ajudam, elas são escolhidas regionalmente ou é central? Como é que funciona? Cada escritório monta o seu projeto, tá? A gente dá um tema para eles desenvolverem e eles escolhem como que eles vão adaptar esse tema no trabalho deles. Qual foi o último tema? O último tema foi Conhecimento Sem Fronteiras. Interessante. E como é que funcionou? Então, nós temos uma comissão, né, formada por mais ou menos de 15 profissionais, geralmente a gente escolhe 1 ou 2 de cada área, que formam e discutem o que nós vamos fazer. Ok. Tá? Esse ano nós fizemos um pouquinho diferente. Nos anos passados, nós é que determinávamos as instituições aonde nós íamos atuar. Esse ano nós demos a oportunidade aos profissionais de indicarem a instituição e de serem líderes da instituição, de todos esses trabalhos. Então, funcionou muito bem, porque foi uma maneira de eles se desenvolverem como líderes também. A gente descobre profissionais, assim, dons maravilhosos com esse tipo de trabalho. Oportunidade uma mesmo. grande oportunidade, porque eles têm que visitar as instituições, eles têm que identificar as necessidades de cada um, né? planejar as atividades em si e o custo financeiro disso, né? Porque Sem dúvida. tem uma verba para se gastar e ele também tem que adequar tudo isso dentro das necessidades de cada um. É um projeto. É um projeto mesmo que leva aproximadamente quase 1 ano de planejamento. Imagino. Hoje, esse ano de 2013, vocês já fizeram o Impact Day? Fizemos no dia 21 de junho. Aqui no Brasil, atenderam quem? Nós atendemos, aqui em São Paulo, a gente atendeu a Casa do Zezinho, nós atendemos o lar, Novo Lar. É Novo Lar? Esqueci. Nosso ponto aqui. Esqueci o... Pode, lógico. Lar Nossa Senhora da Conceição, que é a casa de idosos, e a outra casa, Projeto Vida Nova. Quem está nos ajudando nas informações aqui é a Patrícia, que assessora todo esse processo. Né? São muitos nomes do Brasil todo. E foi assim muito gratificante esse dia, né? E a gente procura desde do infantil, né, até o idoso, atingir todas as idades. Eu achei muito interessante. Vários trabalhos. E esse ano foi Conhecimento Sem Fronteiras. Conhecimento Sem Fronteiras. Lógico que para alguns lugares... Daqui um pouco você vai falar como que se fez isso Tá. nessas entidades. Ok. Não saia daí, voltamos em 30 segundos.
Estamos de volta com o nosso programa TV APSA. É um prazer estar contando com a sua audiência e, na verdade, hoje com uma satisfação muito grande de estar conhecendo um programa de voluntariado da Deloitte chamado Impact Day e que tem uma abrangência bastante interessante. Vocês vão ouvir agora um pouco mais desse programa e como é que ele funciona na prática. No primeiro bloco, nós explicamos que esse programa acontece anualmente, no final do ano fiscal da Deloitte, e é um programa de voluntariado em que a empresa libera os seus profissionais para uma série de ações sociais em algumas instituições que são definidas e coordenadas por um comitê que desenvolve essa ação. Mas esse ano, na verdade, vocês tiveram uma iniciativa interessante que as instituições, na realidade, também foi escolhida pelos participantes, pelos profissionais, né? E nós falávamos também das ações. Que tipo de ações você desenvolve? Fala um pouco para nós, Virgínia, como é que é esse trabalho. A gente pinta as instituições quando há necessidade. A gente fazemos reformas, os funcionários? Os funcionários. Tá? Nesse dia? Nesse dia. Olha que interessante. Tá? Eles fazem todo também um trabalho de jardinagem. Nós fazemos reciclagem, oficinas de reciclagem, rodas de leitura. Para os idosos, nós levamos um oftalmo, onde ele teve a oportunidade de fazer as consultas com todos os idosos. Onde vocês pegam esses oftalmos? A gente faz parcerias, né? Faz parcerias. Para os idosos, você fala, então, em asilos? Em asilos. Nós fomos num asilo, no Instituto Nossa Senhora de Lourdes, onde eles cuidam de idosos, somente idosos de rua, onde não tem família nenhuma. Moradores? Eram moradores de rua e que ela tem um foco somente naqueles que não têm ninguém na vida, ninguém. Ela não pega esses idosos o idoso que tem a família. Que tem a família, que podem cuidar. Isso não. Então, são pessoas totalmente sozinhas e dependentes dela, da dona da instituição. E lá nós levamos, além do oftalmo, nós fizemos algum trabalho de leitura. Eles nos solicitaram muitos livros. Nós fizemos trabalho, até melhoramos um pouquinho o visual, cortando o cabelo, fazendo unha. Que ótimo! Né? Pintando os cabelos deles. Como é que é a receptividade disso? Como é que é a receptividade dessa? Muito grande, porque eles são muito carentes, né? Eles são muito carentes, então quando você chega lá, eles despejam todo aquele carinho, aquele amor para ter atenção da gente, né? Eu entendo que, na verdade, quando você fala em oftalmo, você tem que ter uma parceria. Sim. Agora, nesse trabalho de mexer no visual, são os funcionários que fazem isso? Funcionários, e quando a gente não tem funcionários para isso, a gente também busca alguém para ajudar. Mas, geralmente, a gente busca nossos profissionais que possam fazer isso para os idosos. E eles botam a mão na massa? Põe a mão na massa. Nas outras instituições onde nós pintamos ou reformamos jardins, reformamos bibliotecas, são os nossos profissionais que vão lá e pintam, e varrem, e lavam, e fazem de tudo. É um mutirão. É um mutirão. É um mutirão e é muito gratificante, sabe? Quando você olha o sorriso de uma criança, quando você vê o jovem, o brilho dos olhos dos jovens, onde você dá aquela visão para ele de como fazer um currículo, de como ele poder se inserir também no mercado de trabalho. Palestras nesse sentido. Palestras de empregabilidade. E quando você olha aqueles idosos carentes, né? Que quando você chega lá com tudo isso, não tem preço isso. Na verdade, é uma troca, né? É uma troca. A gente dá e recebe. É uma troca. A gente vem muito fortalecido nesse dia, com uma visão do mundo totalmente diferente. Entendo perfeitamente. Com crianças, como é que vocês trabalham? A gente faz rodas de leitura, brincadeiras, palestras de como escovar os dentes, né? De alimentação, enfim, vários, dependendo da instituição e da necessidade de cada um. Até palestras sobre drogas nós já fizemos, de orientação sexual.
Olha que trabalho belíssimo, muito interessante. Muito interessante. E a gente vai, ao longo do ano, dentro do nosso trabalho de responsabilidade social, a gente vai fazendo ações pontuais, onde a gente já vai desenvolvendo esse espírito de voluntário, para que nesse dia ele já esteja bem engajado com essas atividades. Entendi muito bem. Quer dizer Só que durante o ano a gente faz os trabalhos dentro de responsabilidade social focados em educação, né? Para compartilhar os nossos conhecimentos com as pessoas da comunidade. Entendi muito bem. Dentro do tema que você desenvolveu esse ano, que é Conhecimento Sem Fronteiras, tentando levar um pouco do que se tem para quem não tem. A pergunta pode ser desnecessária, em princípio, mas como é que, na verdade, a Deloitte ganha com isso? A Deloitte ganha, no profissional, ela ganha o senso de pertencer a uma empresa voltada com as preocupações do social, né? Preocupada com as pessoas menos favorecidas, né? Então, isso hoje é muito importante quando um profissional vai à busca de um emprego, quando ele vai se candidatar a uma vaga, ele faz questão de saber onde é que a empresa está inserida na comunidade como um trabalho de responsabilidade social. Sem dúvida, essa questão da ação social tem sido extremamente valorizada, não só pelos aspectos técnicos, mas pelo aspecto comportamental. Isso. E nesse dia do Impact Day, a gente faz ações fora da Deloitte e fazemos ações dentro da Deloitte também. Ações dentro da Deloitte, doações de sangue. A gente faz uma parceria com alguma instituição que ela vá até os nossos escritórios. Isso tudo num dia só? Tudo num dia só. Nesse último dia, nós conseguimos 228 doadores de sangue. Olha que coisa bonita. É muito, muito lindo. Além de também fazermos campanhas de agasalho, campanhas de brinquedos, campanhas de alimento. Esse ano nós arrecadamos quase 5 toneladas de alimentos entre os nossos profissionais. No Impact Day, que você falou que foi em que dia de julho? Dia 21 de junho. Junho. Nesse dia vocês fizeram a doação de sangue, atenderam essas instituições, fizeram a questão da campanha de roupas, tudo isso no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Lógico que as campanhas de doação nós fizemos ao longo da semana, mas o dia principal era na sexta-feira, onde você fica assim maravilhado quando as pessoas chegam com aquele monte, aquela quantidade imensa de alimentos, e isso vai incentivando o outro. Quer dizer, mesmo que o profissional não participe nas ações, nas entidades, ele tem a oportunidade de participar comprando alimento, doando brinquedo, doando material de higiene, aonde depois nós distribuímos para essas entidades ou outras também. Muito bom. Fiquei muito bem impressionado. Pergunto, as pessoas dentro da empresa sentem como isso, na sua opinião? Se sentem muito orgulhosos desse trabalho. Se sentem muito orgulhosos. E a nossa intenção é crescer cada dia mais e buscando cada vez mais maneiras de engajar o profissional no trabalho voluntariado. É importantíssimo desenvolver dentro do ser humano cada vez mais. Eu não tenho dúvida que, na verdade, a marca da empresa ganha realmente um peso muito grande nesse sentido. É muito difícil montar um programa desse tipo? É trabalhoso, porque você tem que cuidar das suas atividades do dia a dia, né? Você não pode deixar o seu trabalho e cuidar também desse trabalho. É muito trabalhoso. Paralelamente. Mas a gente leva 1 ano para fazer esse Impact Day. Nós estamos falando da Deloitte, na verdade, né? Que é uma empresa com uma estrutura mais ou menos grande, quer dizer, tem uma estrutura mais formada. Seria possível uma empresa de menor porte fazer alguma coisa assim? Qualquer empresa, até com 10 profissionais, é possível. O espírito está em você doar ao menos favorecido. Doar à comunidade. É colocar o amor, é colocar o coração a favor das pessoas carentes. Então, não importa se é 1, se são 10, se são 20, se são 500, 600, como nós fazemos. Do ponto de vista de investimento, também não é nada muito... Não é nada assim que
deixa a desejar ou vai quebrar a empresa por causa disso. Não, muito pelo contrário. Muito bom, fico muito contente. E eu gostaria que você me dissesse agora, com poucas palavras, e para aquela sua câmera ali, quais são os aspectos mais importantes, que tipo de retorno isso tem trazido para as pessoas dentro da Deloitte? O maior retorno para nós é desenvolver nele mesmo o senso de pertencer a uma empresa como essa, onde ela está preocupada com a comunidade onde ela está inserida. Esse é o grande ponto. E desenvolver também no ser humano, onde nós estamos assim num tempo muito virtual, onde a gente precisa também desse contato com as pessoas, dessa distribuição de carinho, de amor, não só distribuir, mas também receber. É um grande aprendizado. Com certeza. Muito obrigado, Virgínia. Falamos com Virgínia Gameiro, gerente de administração da Deloitte. E o tema de hoje foi Impact Day, uma ação voluntariada que a Deloitte desenvolve logo após o final do ano fiscal e que tem toda essa amplitude que vocês acabaram de ver. E espero que a mensagem sirva para que você possa tomar também a sua ação de voluntariado. O retorno é muito bom. Muito bom. E fica aqui aqueles que gostariam de conhecer um pouco mais, conhecer o nosso trabalho, nós estamos à disposição. Muito obrigado, Virgínia. Muito obrigado pela sua atenção. Contamos com a sua atenção e audiência nos nossos novos programas. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Até mais. Obrigado.